mulher chegou em casa drogada e atacou o próprio filho com facadas no peito, facada nas costas, facada no rosto. Essa criança está em estado gravíssimo no Hospital Geral do Estado. Quero trazer Larissa Baracho para conversar com a gente sobre esse assunto. A vizinhança inteira está revoltada e ela foi presa, ela foi contida pelas pessoas, Larissa. Bom dia. Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a você que nos acompanha. Excelente semana para todos nós. Infelizmente, a gente começa com essa notícia, que impressiona. A mãe, uma própria mãe, esfaqueou o filho de 9 anos. Isso aconteceu aqui no bairro de São Caetano, Travessa Juscelino Barreto. Nossa equipe já está aqui no local para trazer todos os detalhes. Foi por volta de 10 horas da noite de ontem, domingo. E já trago esse detalhe que você pontuou, viu, Jéssica? Ela foi presa, já está aí na delegacia, deve passar por audiência de custódia. E o medo da população, que está revoltada com a situação, é que ela seja liberada. Porque, imagina, ela ontem à noite, ela costuma beber, ingerir aí, substâncias ilícitas, drogas, estaria aí sob efeito dessas drogas e teria esfaqueado o próprio filho. A gente está aqui no local, a gente pode ir descendo para vocês mostrarem. A população não quer mostrar o rosto porque está com medo, inclusive, que ela seja liberada. Se ela teve aí, conseguiu fazer isso com o próprio filho, imagina com a população. Mas eles vão trazer algumas informações sem mostrar o rosto. A gente vai caminhando para mostrar o local exato onde isso aconteceu. Ele foi atingido no rosto, foi atingido nas costas e os moradores, ao presenciarem a situação, encaminharam esta criança ao Hospital Geral do Estado, onde ele está internado. Não temos atualizações sobre o estado de saúde dele, mas foram mais de 10 facadas. Eu vou conversar aqui com uma moradora. Vocês estão assustados, revoltados com o que aconteceu com essa criança, O que a gente pode trazer de informações para quem está acompanhando o Bahia no Ar? Como foi que isso começou? A gente estava aqui na frente que um rapaz sofreu um acidente. Uma menina de 2 anos a 3 anos subiu pedindo socorro, dizendo que a mãe estava tentando matar o filho. E aí, quando a gente chegou na casa, a criança estava ensanguentada, com as facadas no olho, costa, pescoço. E aí a população juntou e levou o menino para dar socorro. Chamaram a polícia? Não, que a polícia não chegou a vir porque a gente levou logo. E aí a polícia pegou ela e prendeu, tá na DAI. Ela está na DAI, a delegacia do adolescente infrator, que fica ali na região de Brotas, está custodiada. Mas ela tem, além dessa criança, ela tem mais 2 filhos, Como é a relação dela, vocês moradores, como é a relação dela com essas crianças, Como é que vocês percebiam aí a forma dela agir com essas crianças? Ela sai, deixa o menino que ela esfaqueou, deixa com 2 meninos de menor, sai para beber e deixa as crianças à toa. E aí a gente tem medo de elas pegar e fazer a mesma coisa com as crianças, as outras 2 também. Que tanto que na hora que a gente pegou ela estava com um menino de, acho que é 1 ano, 2 anos, no braço, com medo da população pegar ela e lixar. Quem foi chamar vocês? Foi um dos irmãos? Foi uma menina, acho que é de 3 anos, uma menininha pequenininha, subiu correndo, sem blusa, descalça, com a roupa toda suja. Meu Deus, uma criança de 3 anos que tentou intervir e ajudar o próprio irmão. Uma criança de 3 anos que foi correndo atrás de vocês para conseguir ajudar ali, porque algo pior poderia ter acontecido. Ela poderia ter matado o próprio filho. Também, é bem isso. E aí o menino estava falando com o segurança da UPA, que nem acreditava o que ela fez com ele. Foram mais de 10 facadas, Como é que estava o estado dele quando vocês viram? O olho, a bola do olho para fora, todo sanguentado. E aí eu não aguentei mais ver, saí gritando aqui, chamando a população pegou o menino e levou, enrolou no pano e levou para casa. Então vocês estão com medo que ela seja liberada? Com certeza, a gente quer justiça, Eu tenho filho, eu tenho 5 filhos e jamais, nem por causa de droga, nem por causa de bebida, que eu vou pegar e fazer isso com meu filho. Uma coisa que a gente tem é ter filho e pegar e fazer a mesma coisa que passa na cabeça. Ela era sozinha com os filhos ou é casada? Pode trazer de informações. A família morava com ela também? Mora? Ela morava, ela e os 3 filhos, mas a família mora por aqui, por perto. E a família já veio até o local, já buscou saber alguma informação também? A família veio para o local, achou a gente errada e pegou a televisão, só pegou a televisão e saiu para cá, e saiu. Achou a atitude de vocês, moradores, em ajudar errada? Foi, tava dando razão a ela e a gente ficou falando um bocado de coisa, como a gente estava estressado, a gente nem entrou em detalhes com ela. Jéssica, é uma história que impressiona,
Quantos anos, né, tem essa mulher? Vocês não sabem, né? Mas é uma história que de fato impressiona. Vamos caminhando aqui, que o local é mais complicado, né, de descer o acesso, Jéssica. Mas há uma população que está revoltada, né, com o que aconteceu. A gente vai descendo aqui com cuidado. E a população se revoltou. E o que choca também, que foi a pequena de 3 anos, a irmã desse menino, que saiu correndo, ao presenciar a situação, saiu correndo, pedindo socorro para os moradores. E quando eles chegaram aqui, presenciaram, né, o que aconteceu. Né, uma criança de 9 anos com facadas no rosto, nas costas. De fato, uma história que impressiona. Pode falar, Jéssica. Larissa, o fato é, essa mulher não tem condição de criar mais os filhos, não tem. E eu quero saber se tem outros parentes que moram por perto, que possam criar, porque parece que a família se meteu e disse que a população errou de tentar intervir. Queriam o quê? Que deixasse a criança para morrer? Que ela atacasse os outros filhos também? Imagine que barbaridade. Então ela tem que pagar, ela não tem condição de viver em comunidade porque fez isso contra os próprios filhos. Imagine para os outros. Ninguém tem nada a ver com vício, é uma questão de saúde pública também, Ela precisa de um internamento e se ela quiser, depois de cumprir a pena, cumprir o internamento dela, a gente está aqui também disposto a ajudar. Mas, em primeiro lugar, é a vida desse filho vulnerável que está agora lutando no hospital para sobreviver. E eu me pego pensando, será que foi a primeira vez que ela atacou esse filho ou essas crianças já vinham sofrendo maus tratos? Porque muito raramente, do nada, você já vai para um nível de agressão como esse daí. A população tem algo a dizer a respeito da criação, do convívio, se já percebia maus tratos? O que o povo fala a respeito disso, Larissa? Pois é, Jéssica, eu vou continuar aqui conversando com os moradores, mas foi aqui onde tudo aconteceu, né? Na Travessa Juscelino Barreto, em São Caetano. Agora a gente percebe que o local está fechado, mas é uma história realmente, de fato, que choca, né? A própria mãe esfaquear o filho de 9 anos, mais de 10 golpes. A população já trouxe aí alguns detalhes, que ela ingeria bebida alcoólica, né, era usuária de drogas e que ontem, por volta de 10 horas da noite, acabou esfaqueando o filho. A gente não sabe o que foi que aconteceu dentro dessa residência, porque o momento que a população tomou aí ciência, conhecimento do caso, foi quando a irmã desse pequeno, uma criança de 3 anos, saiu correndo e pediu socorro. Deixa eu conversar com o pessoal aqui sem mostrar o rosto. Vocês podem vir aqui rapidinho? Sem mostrar o rosto, eu conversar com o senhor aqui. O senhor, né, que é morador aqui também da região, já tinha percebido, né, um comportamento dela diferente com as crianças, de agressão, de grito, ou foi a primeira vez que vocês presenciaram algo assim semelhante? Não, nunca vi, não. Foi a primeira vez mesmo. Foi a primeira vez, né? Outros moradores, né, já seguiram aqui e estão com medo, né? Estão com medo, trouxeram a nossa equipe aqui. Deixa eu tentar falar com a outra moradora aqui, que estava conversando com a gente mais cedo, para buscar esses detalhes, né? Já que os moradores que ajudaram, né, essa criança, né, deram todo o suporte, que foi, né, fundamental, porque esses minutos que encaminharam ele ao Hospital Geral do Estado ajudaram a ele estar com vida, mas bastante ferido. Vocês já tinham presenciado em outro momento ela agredir ou ter um comportamento estranho com as crianças? Sempre a gente ouvia um comentário, porque eu moro mais pra parte de cima, que ela sempre agredia os meninos. Toda vez que chegava bebendo, agredia os meninos. E aí, só isso aí que eu sei. Mas vocês já tinham, né, escutado, presenciado algo diferente? Já agrediu. A mãe dela mora aqui. Será que a mãe dela quer falar? Vamos ver se a mãe dela, diz que a mãe dela mora aqui perto. Se a mãe dela quer conversar com a gente também, trazer alguma informação com relação ao que aconteceu, porque os moradores informaram que a família não gostou muito da atitude dos moradores, mas os moradores foram aí fundamentais para socorrer a criança para o Hospital Geral do Estado. Ela morava aqui nessa residência com os 3 filhos, mas aqui próximo alguns moradores, alguns familiares também residem. Então eles podem trazer alguns detalhes para a nossa equipe do que de fato aconteceu, né, o porquê ela teria agredido os filhos, se esse comportamento aí já era frequente.
muito possivelmente essa pessoa também, esta mulher, esta mãe, precisa de uma ajuda, já que os moradores informaram que ela bebe bastante, que seria usuária aí de drogas. Então a gente precisa confirmar essas informações e a família pode ajudar. Vamos tentar, né, seguir aqui. A família mora pro lado de lá? Mora por aqui? Olha, Jéssica, eu vou tentar, né, conversar aqui com o pessoal, buscar mais detalhes, mas o que a gente já pode trazer para quem acompanha o Baiano, até porque vai começar a chover agora, é de que esta mulher foi encaminhada pela própria população para, né, a delegacia, ela está custodiada e a criança está no Hospital Geral do Estado. Já já a gente vai trazer mais informações, mas até a própria moradora informou, né, que ele foi atingido na região dos olhos, pode aí causar algo mais grave até na visão desse pequeno de 9 anos. E já já a gente vai trazer informações mais detalhadas para você que nos acompanha. Obrigada, Larissa. Agora se põe no lugar desse menino vendo a sua própria mãe vindo pra cima dele pra tirar a vida dele. Porque ela não quis dar susto, não foi castigo, não foi nada. Ela foi contra a vida do próprio filho. Notícia urgente, uma mulher atacou o próprio filho, uma criança de 9 anos. É uma notícia que vem do bairro de São Caetano. Essa é a mulher, de acordo com a população, ela teria chegado em casa drogada e aí atacou o próprio filho na presença de outras crianças também. E Larissa, o que você traz de novo a respeito desses fatos? Você falou uma coisa bem curiosa, que a família entrou na casa dela, tirou a televisão e foi embora. E assim, uma preocupação com o patrimônio, quando tem uma criança no hospital, não consegui compreender direito isso. Pois é, Jéssica, foi uma informação passada pelos moradores que informaram também que quando tudo aconteceu, que a pequena, a outra irmã do Michael de 9 anos, saiu correndo aqui por esse corredor, por essa travessa aqui, chamando, né, os moradores, pedindo socorro, falando que o irmão tinha sido machucado. Quando a população chegou lá, realmente o Michael estava bastante ferido, né, com facadas nas costas, nos rostos, teve uma lesão no olho, inclusive, e foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado pelos próprios moradores, não foi pela avó, porque a avó mora aqui ao lado. Então, os moradores que deram o socorro para o Michael, e uma das moradoras informou o seguinte, que a mãe desta mulher informou, olha, ela tem mãe, vocês não vão fazer nada com a minha filha não, e não teria se preocupado com o neto, mas são informações passadas pelos moradores. Então, se esta senhora, se esta mulher quiser também conversar com a nossa equipe, o microfone está disponível para dar a versão dela aí com relação à filha, o porquê a filha teria cometido aí este crime, esfaqueado o próprio filho de 9 anos. Eu vou conversar com a outra moradora que também não quer mostrar o rosto, não quer se identificar, mas que também está bastante revoltada, deu socorro também. A senhora estava aqui sentada na porta da sua residência quando a outra criança de 4 anos pediu socorro. Foi, bom dia. Na que a criança veio de 4 anos, estava eu e minha colega aqui sentada. Aí ela gritou, minha mãe, gente, minha mãe está matando meu irmão. Aí foi na hora que a gente desceu. Chegou lá, o menino estava lá dentro do banheiro, todo sangrentado, atrás do vaso sanitário. E ele querendo pedir socorro a gente, não conseguia, porque ele já estava todo mole. Ela vai curtir, larga o menino, os 3 meninos dentro de casa, sozinho, viu? Vai curtir, vai por bares, vai comer os homens dela e larga o menino sozinho dentro de casa. Ela merecia era morrer, ela não teve nem nada com isso aí. Toda hora a Pimenta diz, não bagunce com criança. Toda hora eu assisto Pimenta 24 horas. Deixa eu falar agora alguma coisa importante também. Acho que foi você que comentou com relação a mãe, né, desta moça, da Andréa, pegou a televisão de dentro da casa? A gente viu só ela pegando a televisão e saindo, levando para casa da filha dela. Não quis nem saber que se o neto estava bem ou se estava mal. Não foi pro hospital acompanhar o neto? O menino mandou ela ir, porque o morador mandou ir, a tia ir, por isso que foi. Porque nem isso elas queriam ir. Foi vocês, os próprios moradores, que levaram a Andréa para a delegacia? A polícia que levou, a polícia lá embaixo pegou ela e levou. A polícia veio até o local e ela foi presa em flagrante? Foi presa em flagrante. Aí deram socorro a ela e de lá caminharam ela para DAC, que ela foi presa em flagrante. E vocês estão com medo que ela seja liberada? É isso, que não pode liberar ela, porque foi uma criança aí. Foi uma criança e eles
ela nem solta os meninos para brincar. Os meninos ficam dentro de casa presos. O menino parece até um bicho. O menino parece até um bichinho. Ele não deixa o menino brincar. Acho que o menino não tá nem indo para a escola, que eu não vejo mais o menino subir aqui. Ela deixa o menino preso. Um menino que criou os 2 filhinhos dela, gente, para. O bichinho fica dentro de casa, trancada. Depois, a grade dentro do quarto. Tem que parar com isso, vai ter que dar um jeito. A pessoa agredir criança tem que morrer. Não tem que viver, não, tem que morrer. Jéssica, a população está bastante revoltada com o que aconteceu, né? Está apreensiva, com medo de que ela seja liberada, né? Que passe por audiência de custódia e seja liberada. A gente não tem detalhes aí sobre o estado de saúde do Michael. Está no Hospital Geral do Estado, foi atingido com várias facadas ao longo do corpo, várias regiões do corpo. A gente segue aqui no bairro de São Caetano e foi a própria polícia agora apurando aqui. Daqui a pouco a gente volta falando com vocês. Que foi a própria polícia que veio até o local e ela foi presa em flagrante. Primeiro encaminhada para uma unidade de pronto atendimento e depois encaminhada aí para a delegacia do adolescente infrator que fica ali na região de Brotas. Se a família da Andréa quiser conversar com a nossa equipe, o microfone está disponível para trazer aí mais detalhes, como era a relação dela com estas crianças. Já era uma relação complicada, de violência, de agressão, ou era uma boa mãe por conta, né, do álcool, do alcoolismo e também das drogas, acabou cometendo aí este crime. A gente volta daqui a pouco trazendo mais detalhes, Jéssica. Vou falar uma coisa pra você, Larissa. Uma boa mãe, ela larga, ela abandona tudo de ruim na vida dela pra ser a melhor mãe pros filhos. Isso é uma boa mãe. Uma boa mãe é aquela mulher que antes mesmo de engravidar já pensa se tem condições de ter filho ou não. E ela deixou tudo isso de lado. Ela não pensou no filho hora alguma quando saiu de casa para beber, quando saiu de casa para usar droga. Ah, mas é uma dependente química, a gente não pode julgar. Mas ela, em sã consciência, ela não fica drogada o tempo inteiro. Ela, diante da consciência dela, ela tinha que ser uma mulher responsável perante essa vida. Um menino de 9 anos de idade que viu a própria mãe como um monstro partir para cima dele. Imagina o desespero dessa criança. E se essa mulher, ela não continua presa e volta para casa? Você acredita que ela tem condição de continuar criando esse menino? Se esse menino vai querer olhar para a cara da mãe de novo, não quer. Ela destruiu a vida dela, destruiu a vida dele, sobretudo, e das outras crianças que presenciaram tudo isso também. A população está revoltada com o que aconteceu. A população já fala tudo. Eu realmente, é o tipo de notícia que dá um nó na nossa garganta, sabe? Amanhecer e ter que trazer uma notícia dessa aqui no nosso jornal. Uma notícia urgente, uma notícia aqui forte que a gente recebeu nas primeiras horas do dia. Uma mulher esfaqueou o próprio filho em São Caetano, aqui em Salvador. A vizinhança está revoltada. Essa mulher, ela não tem condição de ser liberada, é dependente química e atacou o próprio filho com facadas. Essa criança está no hospital. A própria população interviu para o pior não acontecer. A população salvou a vida dessa criança. Larissa Baracho permanece no local. Larissa, você conseguiu colher novas informações com a população aí? E a família, quer falar? Até o momento não, viu, Jéssica? O microfone está disponível caso a mãe da Andréa queira, né, trazer mais detalhes com relação ao convívio da filha com as crianças, até porque os moradores que interviram na situação deram um socorro ao Michael, mas quem salvou de fato a vida do Michael foi a irmã de 4 anos que saiu correndo desesperada aqui pela rua pedindo socorro, pedindo ajuda, porque presenciou toda a situação. Esta criança, né, os outros 2 filhos da Andréa estão com a mãe, com a avó, né, com a mãe da Andréa. Então é importante que o Conselho Tutelar também entre em cena, a polícia investigar como era a relação da Andréa com os filhos, porque os moradores informam que eles ficavam dentro de casa, não tinham o suporte necessário e a Polícia Civil já emitiu uma nota falando sobre o caso, né, que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente autuou no domingo uma mulher de 31 anos em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa, violência doméstica contra o seu próprio filho, uma criança de 8 anos. A vítima com lesões no rosto e na cabeça foi socorrida e levada
levada para a UPA do bairro, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Geral do Estado, onde permanece internada. A suspeita segue à disposição da Justiça, deve passar por audiência de custódia no mais tardar amanhã e a expectativa da população é que ela permaneça presa, que a prisão em flagrante seja convertida aí para prisão preventiva, porque ela não tem condições de criar esses 3 filhos. Dessa forma, é impossível. Ela esfaqueou o próprio filho de 8 anos de idade. Foram mais de 10 facadas. Uma moradora, inclusive, Jéssica, ela, ao presenciar a situação, como estava o Michael, acabou passando mal, foi para a UPA aqui do São Caetano e passou pela nossa equipe há pouco tempo, bastante abalada, precisou ficar internada aí ao longo da noite por conta dessa situação. Foi um choque para quem presenciou tudo. Foi sua sogra, né, que foi internada? Foi, desde a hora do que aconteceu, a gente foi para cá, ela foi para casa e depois meus cunhados chegou em casa, ela estava se sentindo mal, se entortando toda, a gente botou um pente na boca dela e meu cunhado, meu esposo, tudo subiu com minha sogra aqui correndo e ela saiu de lá nesse instante. Ficou muito abalada, né, com o que presenciou. Ficou e ela tem problema de saúde, tem problema de coração e a gente ficou com medo de perder ela, né? Porque aqui nunca aconteceu isso aqui e quem tivesse aqui que fosse ver, vocês também não iam aguentar ver não, velho. Porque a coisa foi feia mesmo, feia mesmo. Diz que o olho deles, né, tava para fora. Um dos olhos deles estava saindo para fora, né? O outro a gente não viu também, mas o pessoal da UPA falou que ela atingiu as 2 vistas dele, uma facada nas costas e o resto tudo no pescoço. E era o Michael que cuidava dos outros irmãos pequenos. Michael que tomava conta de 2 meninos pequenos, que são um casal, um menino e uma menina. Acho que o menino tem 2 e a menina tem 4. E ele que cuidava, ela saía para curtir, para fazer a farra dela. E os meninos ficavam dentro de casa, trancada, a casa é toda gradeada, parecendo uma prisão. E a gente só quer justiça, né, velho? Do que ela fez com a criança, que é uma criança inocente, pô. Porque você comentou também que é importante, né, que a polícia, o conselho tutelar venha aqui para ver a situação, porque se ela for liberada, ela não tem condições de cuidar desses filhos. A gente queria que o Conselho Tutelar comparecesse e a polícia também, para ver a condição da casa, né? Que aquilo ali não é uma casa para 3 crianças morar, porque a gente pode ser pobre, o que for, mas a gente cria nossos filhos com dignidade, né? E ela não é coisa que ela fez. Obrigada, viu, amiga? Tá certíssima aí a sua fala, né? Finalizando, né, o que aconteceu. Jéssica, a gente vai permanecer aqui. Vamos permanecer aqui no local, trazendo todas as informações com relação ao que aconteceu com esta criança. A delegacia, né, a DERCA já se pronunciou, a Polícia Civil com relação ao caso. Ela está custodiada na DERCA, à disposição da Justiça. Deve passar por audiência de custódia ao longo da programação da Record Bahia. A gente vai seguir aí acompanhando todos os detalhes desse caso que é chocante, é de impressionar. A gente começar a segunda-feira, né, noticiando que uma mãe esfaqueou o próprio filho, mais de 10 facadas. Eu volto com você no estúdio. Olha, tanta mulher querendo ter um filho, tantas famílias numa fila de adoção para ter uma criança e quem tem uma criança fazer uma barbaridade como essa, sabe? É um ser puro que só quer receber amor, só quer ser feliz. Criança não tem maldade, não merece nenhum tipo de maldade não, gente. Larissa, obrigada. Permaneça aí no local. Qualquer novidade, a gente pode voltar a conversar com você. Larissa, ela permanece no bairro onde uma criança foi atacada pela própria mãe. E a gente está tentando, Larissa, o estado de saúde desse menino de 9 anos de idade que levou para mais de 10 facadas da própria mãe, uma dependente química. E a população aí revoltada com o que aconteceu. Larissa, segue daí. Exatamente, Jéssica. A gente segue aqui no bairro de São Caetano, trazendo todos os detalhes com relação a este crime que aconteceu na noite de ontem, por volta de 10 horas. A Andreia segue à disposição da Justiça, foi presa em flagrante depois de ter cometido o crime. A população segue muito revoltada. Há pouco tempo, a madrinha do Michael chegou aqui bastante transtornada, querendo, né, acesso à avó do Michael, que não atendeu. Daqui a pouco a gente vai tentar bater na porta, né, da dona Juscelia, para ver se ela quer conversar com a nossa equipe, trazer mais detalhes com relação ao que aconteceu na noite de ontem, o estado de saúde, inclusive, do Michael, se ela tem alguma informação. A madrinha, ela não conseguiu acesso. Vamos tentar aqui, Hildon,
tentar bater na porta de Dona Juscelia para ver se ela conversa com a gente. A madrinha já saiu, foi até o Hospital Geral do Estado, né, buscar mais informações. A informação também que a gente recebeu é de que o pai do Michael está no HGE, dando o suporte, e a população, que está muito revoltada, pede também ajuda à polícia, ao Conselho Tutelar, com relação aos outros 2 filhos da Andréa, né, que venha até o local, né, para saber o que está acontecendo. Dona Juscelia? Tá aberto? Dona Juscelia? A senhora foi que passou mal, não foi? A senhora passou mal, foi na UPA quando viu toda a situação. Como é que a senhora tá? Tô melhorzinha, minha filha. Tomei diazepam, problema cardíaco, suficiência cardíaca, pressão alta. Quase eu morri, apaguei. Depois eu vi a criança toda esfaqueada, minha filha. Uma cena muito forte. Cena muito forte. Eu aí dura, meus filhos me socorreu. Era umas 1h30 da manhã. Eu aí dura dentro de casa. A senhora ficou preocupada, a senhora é mãe, a senhora é vó, então a senhora sentiu pelo Michael. A netinha e vem a Raíssa. Como é que pode, minha filha, uma mãe fazer isso com um filho? A gente tem nossos filhos para amar, minha filha. Ela esfaqueou o menino todo. O menino está de estado grave no HGE. Um menino tão lindo, educado. Para a senhora ver a situação dessa criatura. E eu passei mal, minha filha, quase eu morro. E a cabecinha também das outras 2 crianças, né, dos irmãos. Eu vi, a senhora passou por mim ali, estava bastante debilitada com o que aconteceu, né? Tomei remédio para coração, injeção. Agora a senhora vai se cuidar, né, vai descansar, passou a noite toda na UPA. De estado grave. Viu toda a cena, né, Jéssica? Viu a cena, viu como é que estava o Michael? Vieram me chamar aí para poder eu socorrer ele. Quando eu vi essa cena, o vizinho passou com ele no braço, todo esfaqueado. Eu quando o menino me socorreu para a UPA de São Caetano. Eu cheguei agora, minha filha. Eu nunca vi um absurdo desse. Uma mãe fazer isso com um filho. Deve ser o final dos tempos. É muito triste mesmo. Obrigada por conversar com a nossa equipe. Vai descansar um pouquinho, viu? Ela foi uma das moradoras que deu o suporte, né? No momento que tudo aconteceu, ela, né, ajudou a encaminhar primeiro o Michael para a unidade de pronto atendimento aqui do São Caetano, que fica próximo a onde tudo aconteceu, mas devido à gravidade da situação, ele precisou ser transferido para o Hospital Geral do Estado, onde permanece. Dona Juscelia mora aqui. Dona Juscelia, tô tentando conversar com ela, mas ela não atende, né? A madrinha também do Michael, ela tentou, né, acesso aqui à avó do Michael, ela não abre aqui a porta, não quer conversar também com a imprensa para trazer mais informações com relação ao que aconteceu, mas as outras 2 crianças, a informação é que estão aqui, estão com a avó. A pequena também de 4 anos que saiu correndo pedindo ajuda, está aqui, e o outro menor. Até porque quando a população tomou conhecimento que saiu correndo e foi até a casa da Andréa, Andréa estava com a criança de colo nos braços e teria dito assim: o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Estava com a faca e com a outra criança, não foi? Foi isso, muito isso que você está falando. Foi, ela estava com a faca e a outra criança na mão. Foi na hora que a gente caiu para cima para acudir o outro que estava dentro do banheiro. E o estado das crianças, como é que elas estão? Desnutrido, 2, suja, o cabelo lá em cima. Era para a gente filmar, para mostrar a vocês. Eu pensei que vocês não vinham para cá. Por isso eu não filmei. E a faca. Agora, ela é uma mãe, Jéssica, que devia tomar facada também. Ó. Vocês estão tentando acesso também a ela desde cedo, mas ela não atende. E, de fato, ali já tentei chamar algumas vezes. A madrinha do Michael também tentou chamar aqui, bastante revoltada, e disse: olha, se você não abrir, se você não conversar comigo, quando eu voltar do HGE, eu vou quebrar essa porta. Bastante revoltada, transtornada, quando tomou conhecimento aí do que aconteceu com esta criança de 8 anos. A gente está à procura, né, de informações do estado de saúde dela, até porque foram várias facadas. Esta senhora aqui estava comentando, né, que acabou passando mal. Quando viu a cena, o rostinho do Michael, a cabeça, a população, quando acessou a casa da Andréa, encontraram ele no banheiro, não foi? Foi no banheiro que o Michael estava?
Peraí, deixa eu conversar com a outra moradora. Ele estava no banheiro. Ele estava no banheiro, atrás do vaso sanitário, todo ensanguentado. Todo ensanguentado, pedindo socorro. E a avó não teve nem coragem. Tava preocupado, foi com a televisão da filha dela. Preocupado com a casa e o menino no hospital em tempo de morrer. Ninguém subiu para ver. Os moradores estão falando aqui, estão dando a versão, estão bastante revoltados. A senhora que deu o suporte também conversou com a nossa equipe, mesmo debilitada. E a gente está dando aqui a oportunidade da família da Andréa dar a versão, né, do que foi que aconteceu, porque a Andréa cometeu esse crime. Porque o Michael poderia ter morrido. Graças a Deus, os moradores prontamente saíram correndo, deram suporte até a UPA, que, né, já deu ali o primeiro atendimento, e depois ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado. Mas o Michael poderia não ter sobrevivido. Então é importante que a família traga aí a versão também, de fato, o que aconteceu, se a Andréa, né, o que foi que aconteceu na noite de ontem. Mas a gente já tentou aqui acesso à família, eles não querem conversar, não atende a nossa equipe, mas o microfone está disponível. A gente vai seguir aqui acompanhando todos os detalhes, viu, Jéssica? Preocupação com a televisão, em vez de se preocupar com a vida de uma criança que está aí num leito de hospital, lutando para sobreviver, traumatizado, o bichinho sentindo uma dor retada, desesperado. Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia dessa criança, que não pediu para nascer e passou por isso.